Bom, começamos então a nossa palestra. Gente, mais uma vez, gostaria então de agradecer a presença de vocês aqui, em pleno sábado, início de maio, né, horário de almoço, pós-almoço. Então, vou tentar também não ser muito monótono ou repetitivo, né, para que aí fique dinâmico, para que a gente possa, então, conversar, ter essa troca. O pessoal que já me acompanha sabe que eu sempre digo isso, né? Não estou aqui como detentor de todo conhecimento, né? Estou aqui sempre também num lugar de aprendizado, né? De troca. Então, eu aprendo muito com vocês também, tá? E estou aqui para falar, então, de matemática muito importante dentro da área da psicologia organizacional, né? Que é da prevenção ao adoecimento, né? Então, como as organizações, elas produzem ou protegem, né, a saúde mental. Então, a ideia é a gente fazer uma análise crítica da cultura organizacional hoje, de maneira bem geral, bem abrangente no Brasil, tá? Para além também do burnout, né, desse estresse crônico individual. Então, ter esse olhar para além do campo individual, para a gente olhar, então, a organização como um todo, tá? Então, como esse, também esse lugar de produção ou de proteção para a saúde mental, tá bom? Me apresentar então aqui para vocês, eu me chamo Gabriel Garcia, sou psicólogo, tá? Atualmente eu sou mestrando em psicologia social aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Da UERJ, e também sou pesquisador do Laboratório de Medidas de Psicologia, LabMed, né, onde lá nós fazemos a adaptação de diversas escalas e ferramentas de avaliação psicológica, né, produzimos aí conhecimento voltado para algumas áreas de minorias, como eu mencionei, então, voltadas para raça, gênero, sexualidade. Também atuamos aí com as questões de parentalidade, maternidade, e também psicologia do esporte, e agora, recentemente, também estou propondo aí meu orientador a falar um pouco também da área da psicologia organizacional, né, segundo os tópicos ali que a gente vai trabalhar dentro dos instrumentos, da validação, adaptação, né, verificação de instrumentos voltados para a área organizacional. Também sou membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira, tá? Algumas áreas assim que eu atuo hoje, além da psicologia organizacional, né, atuo aí dentro dos contextos laborais, clima organizacional, fatores psicossociais, né, que impactam aí a saúde mental dos trabalhadores, seja também instituições públicas e privadas. Um adendo, né? Eu fui servidor público do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro, atuando na Subsecretaria de Gestão de Pessoas, então lidando ali diretamente com clima organizacional, cultura organizacional, promoção da saúde mental. Também atuo na área clínica, minha abordagem hoje é a abordagem centrada na pessoa, da psicologia humanista, então atendo aí na clínica com essa perspectiva, tá? Trabalho também aí com a saúde mental e fatores psicossociais, então com treinamentos, palestras como essa, tá? E também pesquisas e intervenção dentro do contexto do trabalho, tá? E também atuo com orientação profissional e de carreira, então em paralelo a essas outras áreas, também atuo aí com mentoria acadêmica, com mentoria de carreira para os profissionais que estão em transição, para as pessoas que estão iniciando aí a carreira em alguma área específica que eles desejam atuar, ou pessoas que estão até mesmo com dúvida, tá? E se vocês repararem, todas essas áreas também se entrelaçam um pouco, né? Elas se conectam um pouco, então o campo da psicologia organizacional, ela traz, então, esse olhar para o mercado de trabalho. A clínica também entende ali um pouco do campo do bem-estar subjetivo, da subjetividade do indivíduo, os fatores psicossociais, a saúde mental também, e a orientação profissional acaba, de certa forma, também sendo ali o laço para amarrar tudo isso também, tá? Então, esse é um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu acho importante passar isso para vocês terem conhecimento aí também sobre, né, a pessoa que aqui vos fala e vai, então, trazer essa temática tão importante, tá? O primeiro tópico, então, que eu vou trazer aqui para vocês, gente, é um problema, então, contemporâneo, um problema atual. Né? Hoje, a saúde mental no trabalho se tornou algo central dentro das agências organizacionais, seja em debates acadêmicos ou até mesmo nas políticas públicas, né? Porém, entretanto, todavia, né, o crescimento do interesse nem sempre se traduz em ações efetivas de prevenção.
Então, se a gente observar, há um aumento, então, expressivo dos afastamentos por causa de transtornos mentais, crescimento de diagnósticos de burnout e uma intensificação generalizada, né, de demandas voltadas para produtividade e controle, tá? Então, separei aqui em 3 tópicos para a gente entender um pouco como é que é e como é que está esse cenário hoje dentro desse problema hoje na sociedade, tá? Então, a primeira coisa, o afastamento em alta. Então, nós temos aí uma demanda muito grande de transtornos mentais e comportamentais, né, que figuram entre as principais causas de afastamento hoje no INSS no Brasil. Isso é um dado bem recente, se não me engano, é de 2024, tá? Então, com um crescimento expressivo nos últimos anos, especialmente com trabalhadores de serviço, saúde e educação, tá? Outro caso também é o burnout em expansão. Então, com a inclusão hoje no CID-11, né, como um fenômeno ocupacional, os diagnósticos têm crescido significativamente. Tá? A Organização Mundial da Saúde hoje ele reconhece formalmente que o esgotamento é um resultado de estresse crônico no trabalho e não gerenciado com sucesso. Por isso que, recentemente, a NR1, né, dos últimos anos para cá, passou a ser obrigatória. Até o final desse mês, as empresas, por exemplo, acredito que vocês devem ter escutado isso ontem, numa palestra voltada para a NR1, a partir desse mês agora de maio, as empresas serão obrigatoriamente terão que fazer um gerenciamento dos riscos psicossociais. Do último ano para cá, eles tinham esse período de adaptação, de planejamento. A partir de maio desse ano, eles serão obrigados, né, a ter um PGR, tá? Um programa de gerenciamento de riscos dentro das empresas para trabalhar essas demandas, tá? Outra questão também é a intensificação do trabalho, metas agressivas, monitoramento digital, conectividade permanente e pressão por resultados criam, então, ambientes de trabalho que ultrapassam limites saudáveis, né, de exigência tanto cognitiva e emocional e comportamental também, tá? Então, aqui, uma pergunta, assim, para vocês, né? Quem nunca recebeu uma mensagem de um chefe fora do horário de trabalho ou até mesmo no final de semana, pedindo alguma coisa, né? E isso gera em quem nós, né? Uma pressão muito grande. E a gente tendo em vista aí o advento das redes sociais, internet, a gente tem um pouco dessa cultura do imediatismo, né? E faz com que a gente tenha que responder na hora. Senão também a gente acredita que o nosso trabalho está em risco. Tá? Então, é uma questão crítica para colocar aqui para vocês refletirem, né? Então, a gente está tratando indivíduos adoecidos ou organizações adoecedoras. Essa distinção, gente, não é apenas uma questão semântica, tá? Ela define onde nós estamos alocando os nossos recursos, a nossa responsabilidade e uma intervenção eficaz, tá? Então, dentro desse contexto, eu vou trazer aqui os limites da perspectiva individualizante, né? Então, uma das críticas mais consistentes dentro hoje da literatura científica, de certa forma até, sobre a saúde mental no trabalho, é o foco excessivo em estratégias de enfrentamento individual. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, as empresas, elas tiram a sua responsabilidade e colocam a responsabilidade totalmente para o indivíduo, para o colaborador. Então, um exemplo prático no português claro. Se você tem algum problema que é gerado de um estresse crônico devido às demandas de trabalho, isso é um problema seu, não da nossa empresa. A gente não tem e não pode fazer nada em relação a isso. Hoje, o discurso é praticamente esse, tá? Então, quando a organização ela investe apenas em programas de mindfulness, ginástica laboral, workshops de resiliência, sem tocar estritamente nas estruturas que geram esse sofrimento, ela opera, então, com um deslocamento muito perigoso. Ela transfere justamente para o trabalhador a responsabilidade por um problema, né, que, em grande parte, é estrutural, é organizacional. Tá? Então, o que é uma abordagem hoje tradicional das empresas e o que elas propõem, né? Resiliência individual. Então, programas, né, que ensinam o trabalhador que você precisa aguentar mais, gerenciar melhor o seu estresse, desenvolver, então, o coping, né, que seria a resiliência ali dentro do ambiente laboral, dentro, né, desse contexto. Então, o problema ele permanece intacto e apenas a tolerância ela é ampliada, tá? Porque isso depende justamente do colaborador, do indivíduo,
tá? Uma culpabilização implícita, então, quando o adoecimento ele é tratado como falha pessoal, esse trabalhador ele acaba adoecendo e passa a ser visto como fraco, inadequado, reforçando, então, estigmas, né, e inibindo, então, uma busca por ajuda. E se a gente for ter um olhar também interseccional sobre isso, né, a gente pode olhar também pessoas que são da comunidade LGBT que são atravessadas por isso, mulheres, pessoas negras. Então, isso acaba intensificando essa culpabilização, justamente porque isso é visto como algo pessoal, tendo em vista que a pessoa ela também é atravessada por esses estigmas sociais. Então, é uma coisa que a gente percebe que está muito implícito hoje dentro das empresas, né? Ou seja, a gente não consegue enxergar isso ali de maneira bem clara hoje. E isso vem de discursos, e muitas das vezes, que são discursos supostamente motivacionais, discursos hoje em dia, onde às vezes, poxa, vou ter uma reunião ali com o chefe, uma reunião de feedback, né? E surgem esses tipos de comentários, esses tipos de fala, tá? E também a invisibilização estrutural. Então, fatores como carga excessiva, liderança tóxica, falta de autonomia e a comunicação precária permanecem intocadas. Ou seja, todas essas temáticas, muitas das vezes, as empresas elas não querem desenvolver, justamente porque essas empresas hoje sabem que é tocar na ferida. E elas não querem falar sobre isso. Só que a gente sabe que os tempos hoje estão mudando, né? E hoje a gente precisa ter um olhar voltado para isso, tá? Então, a gente precisa entender um pouco desse panorama para que a gente possa também criar programas efetivos de intervenção, tá? Outro ponto também é o efeito desse deslocamento. Então, a consequência direta disso é um deslocamento sistemático da responsabilidade da organização para esse indivíduo, como eu venho falando. Então, a empresa ela investe em um bem-estar superficial, enquanto mantém práticas que adoecem esse trabalhador, esse colaborador. Então, esse colaborador, por sua vez, né, ele internaliza muito essa culpa pelo seu próprio sofrimento, tá? Então, eu vou trazer aqui uma fala da Cristina Maslas, né, que ela fala que o burnout ele não é uma questão de fraqueza individual, ele é um sinal de que algo está profundamente errado no modo como o trabalho está organizado, tá? Então, reconhecer essa dinâmica é um primeiro passo para que a gente tenha uma abordagem verdadeiramente preventiva e estrutural da saúde mental dentro hoje das empresas, tá bom? Então, a cultura organizacional e sofrimento, um outro tópico importante, né? Então, a cultura organizacional, ela não é meramente um elemento decorativo, abstrato, coisas que a gente vê ali dentro hoje das empresas, das organizações, né? Onde a gente vê ali um marketing em cima disso, sobre a cultura organizacional e tudo mais, né? Então, hoje, ela organiza essas práticas cotidianas, ela define o que é valorizado, estabelece, então, padrões de comunicação e determina quais são os comportamentos recompensados ou punidos. Um exemplo disso, né, e eu até falo isso um pouco dentro de um artigo que eu estou desenvolvendo hoje dentro do meu mestrado, sobre o fit cultural. Então, se você não se enquadra dentro desse fit cultural da empresa, você automaticamente você é punido ou você está fora. Ou você também não é recompensado por não se enquadrar dentro desse fit cultural. E é onde é uma linha que é muito tóxica e acaba produzindo, então, esse sofrimento de uma forma muito sistemática. Porque se você não se enquadra dentro desses padrões comportamentais, de comunicação ou demandas exigidas, ou seja, o fit cultural, você justamente não é recompensado ou você é punido por isso. Ou até sendo desligado, como aconteceu em inúmeros casos, né, que já tenho aí de conhecimento. Então, metas excessivas, né? Então, a pressão constante por resultado acima do razoável cria, então, um estado de alerta permanente, o trabalhador ele sente que nunca é suficiente, gerando ansiedade crônica, sensação de fracasso. A competitividade exacerbada. Então, ambientes que incentivam a competitividade interna entre colegas destroem a cooperação, gera desconfiança, isolam os trabalhadores. Então, a comparação constante alimenta a insegurança e o medo do julgamento, tá?
Um outro tópico importante também é uma comunicação verticalizada, né? Então, no sentido de pirâmide mesmo. Então, quando a comunicação ela flui apenas de cima para baixo, os trabalhadores eles perdem a voz e a agência, né? Então, eles não conseguem ali ser escutados de forma que seja efetivo quando eles trazem algum caso de sofrimento, ou algum atravessamento, ou algum problema dentro da equipe, né? E aí a comunicação ela acaba sendo ineficaz. Tá? Então, a falta de canais de escuta institucional gera uma frustração e impotência e um desengajamento progressivo dentro das empresas. Tá? Um outro ponto importante também é a baixa segurança psicológica. Então, em culturas onde o errar é punido, o funcionário é visto como insubordinação, os trabalhadores... Alguém quer fazer alguma pergunta? Laura? Posso continuar, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que foi sem querer, Gabriel. Sim, tá ótimo. Então, continuando, né? Então, onde há cultura, onde que errar é punido e questionar é visto como insubordinação, os trabalhadores eles se silenciam. Então, quando falar sobre dificuldades agrava, então, esse sofrimento, as pessoas acabam, então, adoecendo ainda mais, tá? E aí, algum ponto importante aqui que eu vou trazer uma evidência, né? Culturas de alta performance sem um suporte adequado estão sendo associadas a maiores índices de exaustão emocional. Então, estudos sobre convivência precária demonstram que ambientes com baixa qualidade relacional elevam, então, significativamente os índices de burnout, por exemplo. Tá? Um dado muito importante. Algumas evidências empíricas dentro do contexto brasileiro, tá, gente? Então, assim, uma pesquisa nacional sobre saúde mental no trabalho tem avançado significativamente, né? Algumas pesquisas, como, por exemplo, estou desenvolvendo, então, relevando alguns padrões consistentes entre cultura organizacional e o sofrimento psíquico. Os dados brasileiros são particularmente reveladores porque eles expõem como esses contextos específicos, tá? As hierarquias rígidas, a ausência de participação e entre outros fatores, produzem, então, formas específicas de adoecimento. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Culturas excludentes, então, elas causam um sofrimento moral. As organizações hoje, né, que praticam essa exclusão, esse favoritismo, ou um tratamento desigual, geram um sofrimento moral nos trabalhadores, tá? Então, a percepção de injustiça e desrespeito acaba corroendo esse vínculo com a organização. A pessoa se sente desmotivada a estar naquele ambiente de trabalho, justamente por se deparar com certos favoritismos ou preferências, tá? Isso tudo também envolve, hoje a minha temática da minha dissertação do mestrado, né, envolve a saúde mental e o bem-estar nas instituições públicas, que a gente sabe que são instituições hierárquicas, né, e que muitas das vezes existem, por exemplo, culturas excludentes, porque existem certos favoritismos. A gente sabe que hoje, dentro do serviço público, existe o fator de uma pessoa, por exemplo, ser comissionada e existir um certo favoritismo por aquela pessoa, e acaba, por exemplo, excluindo um servidor que é de carreira, né, que fez um concurso público, é efetivo e está ali há muito tempo. Tá? Então, existem esses fatores, como é que as políticas, né, organizacionais impactam, então, no campo da saúde mental. Né? Então, ambientes também clientelistas acabam, então, gerando essa insegurança e esse desgaste. Então, em contextos onde promoções e reconhecimentos dependem das relações pessoais e não do mérito, e não justamente do seu esforço de trabalho, tá? Então, acabam com que a imprevisibilidade das recompensas e a sensação de falta de controle sobre essa própria trajetória são fatores de alto risco, porque geram muito sofrimento. Lembrando que eu falei lá no início que a tendência é individualizante. O indivíduo ele tende a trazer para si, devido a essa culpabilização que já
estrutural nas empresas a trazer para si que o erro está nele, que ele tem problemas relacionais, que ele tem problemas com as metas, que ele não sabe conviver bem no trabalho. Então, gera essa culpabilização, tá? Outro ponto também são as práticas participativas que acabam, então, reduzindo esse adoecimento. Por outro lado, né, as organizações elas adotam práticas participativas. Então, alguns aspectos reais de escuta, codecisão e reconhecimento apresentam índices de menores adoecimentos, tá? Então, por um lado aqui, a gente tem algumas culturas, alguns ambientes que geram, então, esse sofrimento, mas também em contrapartida, existem essas práticas participativas, né, que, de certa forma, também tentam balizar um pouco, né, esse sofrimento. Tá? Então, a conclusão central hoje, dentro desse contexto brasileiro, né, políticas organizacionais, elas influenciam, então, diretamente na saúde mental dos trabalhadores, tá? E o sofrimento, ele não é apenas subjetivo ou individual, ele é produzido socialmente pelas estruturas, práticas e culturas das organizações, tá? Uma implicação prática nisso, então isso significa que as intervenções eficazes, elas precisam operar, por exemplo, em nível organizacional, e não necessariamente em um setor específico, ou com aquele colaborador específico, ou justamente também com aquela liderança em específico, tá? Mudar a cultura, as práticas de gestão e as políticas de trabalho é uma condição necessária, então, para a gente atuar com uma prevenção real desse adoecimento que vem acontecendo há bastante tempo, tá? Algumas evidências internacionais, né? Então, o que a ciência diz sobre isso? Né? A literatura internacional, então, ela corrobora, gente, para ampliar algumas evidências nacionais, como a gente viu no último slide, né? Então, estudos conduzidos em diferentes países, em contextos organizacionais, eles convergem, então, para uma conclusão bem robusta. A saúde mental no trabalho hoje, ela é medida por relações e estruturas organizacionais. Tá? Então, não apenas por características individuais dos trabalhadores. E aqui tem 3 tópicos bem importantes. Então, a confiança e a comunicação, né, como mediadores. Então, Shen e Shen, né, eles são um casal, tá? Por isso que tem o mesmo sobrenome, tá? São aí pioneiros dentro da área da psicologia organizacional do trabalho, tá? Então, eles demonstram que a cultura organizacional impacta na saúde mental principalmente através de alguns mecanismos, especificamente 3. A confiança interpessoal e institucional. Então, a partir do momento que o trabalhador ele sente confiança na sua equipe, com as pessoas com quem ele está trabalhando e também na própria instituição, isso então acaba sendo um fator que gera mais confiança e melhora a comunicação, tá? A qualidade dessa comunicação interna e o nível de segurança psicológica também percebido. Então, a gente fala muito hoje sobre comunicação não violenta, que é um dos fatores aí bastante desenvolvidos dentro hoje das empresas, por exemplo, né? Cursos de comunicação, de oratória e afins são bem importantes. Se vocês tiverem até a oportunidade de fazer, façam, tá? Porque isso também é um diferencial no currículo de vocês e também para o desenvolvimento pessoal também, tá? Então, a comunicação interna é um fator também muito importante. Então, a partir do momento que a comunicação ela é clara, ela é eficaz, você consegue apresentar as suas necessidades de maneira formal, respeitosa, você também consegue aprimorar e desenvolver esse ambiente dentro do seu setor, dentro da empresa como um todo, tá? E a segurança psicológica também. Então, a partir do momento que você se sente seguro sobre as atividades que você realiza, você não corre nenhum risco, seja de ser chamado a atenção, de ser punido de alguma forma, isso também aumenta a confiança, tá? Então, ambientes com baixa transparência geram maior sofrimento. Por quê? Os trabalhadores, eles operam com um estado de incerteza e desconfiança o tempo todo. A cultura, então, como variável estrutural. Estudos publicados em periódicos como o Work e o Journal of Occupational Health Psychology, eles identificam a cultura organizacional como uma variável estrutural independente, tá? E que prediz, então, índices de burnout, absenteísmo ou até mesmo de turnover. Então, isso significa que, controlando variáveis individuais, né, a cultura da organização dessa empresa, ela explica, então, essa parcela significativa do sofrimento, tá?
Então, a partir do momento que a cultura organizacional é entendida como essa variável estrutural independente, né, eu consigo, então, mapear melhor todos esses índices de sofrimento que ocorrem dentro dessa instituição. Então, hoje, muitos dos sofrimentos e dos adoecimentos, hoje são causados pela cultura organizacional, tá? O outro fator também, como a gente já vem conversando aqui, é a segurança psicológica como um fator protetivo, tá? Então, algumas pesquisas, até mesmo brasileiras, feitas pela PUC, na própria UERJ, onde eu faço meu mestrado, apontam, então, que a segurança psicológica e a crença de que o ambiente é seguro para eu poder me expressar e expressar as vulnerabilidades é um dos principais fatores protetivos contra o adoecimento. Então, o ambiente organizacional que gera, então, segurança psicológica é um fator protetivo, tá? E até mesmo preventivo contra qualquer tipo de adoecimento ou qualquer outro tipo, dentro do português, claro, fofoca, picuinha, o problema que aconteça dentro das empresas. Tá? Então, as organizações hoje que cultivam essa segurança apresentam menores índices de burnout e um maior engajamento, tá bom? Então, alguns fatores estruturais de adoecimento que a gente tem hoje. Tá? O sofrimento psíquico no trabalho, então, a gente já entende que ele é multifatorial, existem diversos fatores que impactam, então, no sofrimento psíquico dentro do trabalho, como a gente falou aqui, o ambiente, a cultura, a liderança, a comunicação, entre outros fatores. Tá? Então, a partir disso, a gente sabe que não é uma causa única, mas um conjunto de dimensões e combinadas criam condições propícias para o adoecimento. Tá? Então, algumas dimensões estruturais. A organização do trabalho, então, às vezes, a carga horária excessiva, né, o ritmo acelerado, falta de autonomia. Então, gera, então, esse fator de adoecimento. Condições físicas e ambientais. Então, às vezes, uma iluminação inadequada, um ruído excessivo, o próprio fator de ergonomia também, a cadeira que você senta, o local onde está, por exemplo, a sua mesa. Então, isso tudo influencia dentro de um fator de adoecimento. O próprio estilo da gestão, então, como a gente falou, as lideranças autoritárias, o microgerenciamento, a falta de reconhecimento, tá? As relações interpessoais, então, os nossos famosos colegas de trabalho também impactam diretamente ali nessa questão do adoecimento. Então, conflitos não resolvidos, assédio moral. Outro detalhe, existem diversos tipos de assédio moral, tá, gente? Não é só hierárquico, mas também horizontal, de colega para colega, tá? E também existe o ao inverso, né? No sentido de baixo para cima, tá? Então, muitas das vezes, até a própria liderança sofre com assédio moral, justamente, às vezes, por um fator regional, ou até mesmo voltado para gênero e sexualidade, né, para raça também, e entre outras coisas. Tá? Outra questão também é a precarização e a instabilidade. Então, muitas das vezes, a gente vê ali contrato temporário, essa é só para você ficar 3 meses. É só para você ficar em um período de 1 mês de experiência, 45 dias. Então, você, muitas das vezes, sente que esse lugar de instabilidade, né, ele gera, então, essa insegurança muito grande, né? E uso até dizer crônica mesmo. Porque você cada vez mais vê, dentro do mercado de trabalho, essa perspectiva de contratos temporários, de períodos de experiência, e acaba você não tendo ali uma experiência de fato sólida, né? Que você pode dizer, olha, consegui me desenvolver aqui, foi um ambiente muito bacana e tudo mais. Tá? Então, isso também é um fator muito importante, é uma dimensão hoje que impacta muito, né, no sofrimento e no adoecimento psíquico. Tá? Outros fatores também são os fatores de saúde mental. Então, a ansiedade, né? Então, esse estado de alerta constante, preocupação excessiva, dificuldades para relaxar no ambiente de trabalho, a própria depressão também, né? Então, esse sentimento de persistência de tristeza, desânimo, perda de interesse. Então, aqui, quem nunca se sentiu desanimado para poder ir trabalhar, acordar às 6, 7 da manhã e pensar assim, nossa, tem que ir lá para aquele lugar de trabalho que não está muito bacana para mim, né? A exaustão, então, a gente sabe que hoje o esgotamento físico e emocional e cognitivo está cada vez mais presente hoje dentro da nossa sociedade. Então, o próprio burnout, ele traduz muito isso, tá?
e a perda também de sentido. Então, quando a gente acaba tirando um pouco da nossa personalidade, ou perdendo um pouco da nossa personalidade, no nosso jeito de trabalhar, do nosso jeito de atuar, acaba porque a gente reforça um pouco essa sensação de que o trabalho ele não tem propósito. E é justamente também vinculado com esse reconhecimento que a gente não recebe, tá? Então, acaba, de certa forma, corroendo então, a nossa identidade profissional, tá? Então, são alguns fatores que impactam aí na nossa saúde mental. Da produção do adoecimento à promoção da saúde. Então, alguns paradigmas tradicionais que a gente vê hoje, em paralelo com alguns paradigmas transformadores. Tá? Então, reconhecer que as organizações produzem ou protegem a saúde mental, então implica diretamente numa mudança dentro desses paradigmas. E aqui a gente pode ver alguns exemplos. A intervenção individual. Então, o foco no trabalhador como único responsável pela saúde, né, o que a gente vê hoje, tá? Em paralelo, a gente tem, então, ações, intervenções psicossociais, então, ações que acabam considerando o contexto social, organizacional, ele tende a ser mais transformador. Então, a partir do momento que as empresas e também nós, enquanto colaboradores, conseguimos enxergar essa diferença, a gente consegue, então, promover melhor um ambiente voltado para a saúde mental e para o bem-estar, tá? Um foco, então, no sintoma, então, ações reativas que respondem ao adoecimento já instalado, muitas das vezes, já existente dentro da empresa. Então, acontece muito da gente ingressar numa empresa e já ter um ambiente com esse tipo de cultura, com esse tipo de ambiente, tá? E acaba que a gente, acaba que nós somos contaminados por isso, tá? E, em paralelo, a gente tem também uma transformação organizacional. Então, quando a empresa ela promove mudanças reais, de maneira prática, na gestão, na comunicação, na distribuição de poder, na questão do reconhecimento, em condições concretas de trabalho, então, de fato, a gente busca promover um ambiente saudável. Tá? E a responsabilização do indivíduo, como a gente vem conversando, né? A narrativa de que a culpa é do trabalhador pelo seu sofrimento, ignorando, então, qualquer condição organizacional. Então, em paralelo, a gente tem aí a participação dos trabalhadores. Então, a partir do momento que o trabalhador ele participa como agente de mudança nesse processo, dentro da empresa, com uma voz ativa, dentro de um diagnóstico organizacional ou nas soluções propostas, né, isso muda, gera uma sensação de pertencimento maior. Né? E aí gera mais engajamento, a pessoa se considera também e de fato é reconhecida como esse agente de transformação, tá? Então são alguns passos que a gente pode colocar aqui que as empresas hoje elas precisam de fato implementar. Isso não é apenas o Gabriel que está dizendo, os dados, como a gente vem conversando aqui, demonstram isso, tá bom? Algumas estratégias, então, concretas para a promoção da saúde mental e bem-estar no ambiente organizacional. Então, a cultura de segurança psicológica, como a gente já vem conversando aqui, que é criar ambientes onde esses trabalhadores eles possam expressar as dificuldades, eles não precisam ter esse medo de errar ou de ser punido, tá? Então, isso gera esse lugar de segurança, seja para conversar com qualquer colega de trabalho, seja para conversar diretamente com a liderança, tá? Então, algumas dinâmicas que hoje dentro das empresas existem. A caixinha de sugestões, que aí a pessoa coloca ali de maneira anônima dentro dos setores, onde, poxa, eu acho que tal atividade a gente poderia fazer de tal forma, né? Então, ali você pratica o quê? A criatividade dentro do seu setor, a inovação, a comunicação. Né? Você, por exemplo, ter uma avaliação 360, onde além da liderança, ela avaliar você enquanto colaborador, você também pode avaliar a liderança e seus colegas de trabalho. Sempre uma comunicação não violenta, uma comunicação clara, respeitosa. Né? Então, são exemplos práticos que a gente consegue, então, promover essa cultura de segurança psicológica. A escuta institucional, então, implementar canais de estruturas de escuta, pesquisas de clima, grupos focais, comitês de saúde, que informam, então, decisões organizacionais. A partir do momento que você tem, então, essa escuta institucional bem definida, bem clara e funcional, isso também fortalece muito
esse lugar de promoção e proteção dentro das empresas, tá? Outro ponto também é a participação efetiva, ou uma outra estratégia. Então, garantir que os trabalhadores eles tenham, de fato, essa influência real nas decisões afetam diretamente no seu trabalho, porque gera autonomia e um senso de controle. Então, hoje, muitas das pessoas, por exemplo, trabalham com alguns sistemas de controle. Alguém já ouviu falar, por exemplo, do Trello, do Kanban. São ferramentas de controle, muitas das vezes utilizadas para o campo da engenharia, para o pessoal de engenharia, mas que o pessoal de gestão utiliza muito, justamente para ter esse controle sobre as atividades e as demandas. Tá? Então, quando, por exemplo, essas ferramentas são mal utilizadas, você gera um efeito contrário. Então, a partir do momento que eu proponho aos meus colaboradores que eles têm, de fato, uma influência nas minhas tomadas de decisão enquanto liderança, né, eu promovo, então, essa autonomia e esse lugar de pertencimento. Tá? Uma outra estratégia também são políticas de saúde mental. Então, desenvolver políticas organizacionais explícitas de saúde mental, seja com recursos responsáveis e indicadores de acompanhamento. Então, por exemplo, a gente já vê aí diversos programas, como eu falei lá no início, de mindfulness, programas voltados aí para atividades físicas. Então, políticas de saúde mental também, às vezes, por exemplo, um espaço específico para a pessoa, durante o almoço, relaxar. Às vezes a pessoa, sei lá, nos 30 minutos quer assistir um pedaço de uma série que ela está acompanhando. Ou, por exemplo, até mesmo um espaço ecumênico dentro das empresas, onde a pessoa ela ali está se sentindo, às vezes, sobrecarregada, e é uma pessoa muito religiosa, vai no espaço ecumênico, por exemplo, para poder fazer as suas orações, as suas preces, a sua reza, o que for. É uma política muito bacana voltada para a saúde mental. Tá? Então, são exemplos, né, que a gente tem hoje, que a gente consegue implementar e que são cientificamente comprovados que geram, então, e promovem e protegem a saúde mental e o bem-estar nas organizações. Tá bom? Aqui, então, tá as referências bibliográficas. O pessoal aí do Grupo VIP vai ter acesso, então é só clicar nos links que eu deixei aqui, vocês vão conseguir ver na íntegra, então, todos esses estudos, né, que balizaram aí essa palestra de hoje, essa apresentação, tá? E agradecer, então, aí a participação de vocês, me seguir aí nas redes sociais, a Startup C, tá aí o meu contato, quem quiser depois tirar um print, me mandar mensagem, a gente trocar uma ideia ou algo nesse sentido, fiquem à vontade, tá? Eu vou abrir depois uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? As meninas sempre me orientam a isso. Para quem quiser me fazer alguma pergunta voltado, então, aí para esse cenário organizacional, de promoção ou proteção ao adoecimento, tá? E prevenção ao adoecimento, promoção não, gente, prevenção, desculpa, de prevenção, né, e proteção ao adoecimento, tá? E aí, fico aberto, então, aí para as perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone, perguntar aqui no chat, tá? Estou à disposição.